Volta a chover forte no Rio Grande do Sul. Moradores da região metropolitana que tinham voltado para casa depois da enchente da semana passada tiveram que sair novamente às pressas. Em Esteio, 2 córregos transbordaram e tiraram 300 pessoas de casa ainda de madrugada. Em Itaqui, na fronteira com o Uruguai, ribeirinhos arrastaram suas casas volantes para os pontos mais altos da cidade. Mais de 1.800 pessoas estão desabrigadas em todo o estado. 23 cidades decretaram estado de emergência. Uma menina de 7 anos foi esquecida por uma atendente da TAM no saguão de embarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os pais pagaram uma taxa de R$100 para que ela fosse acompanhada na viagem até João Pessoa, onde era aguardada pelos avós. Foram avisados que a garota tinha embarcado, mas ela mandou uma mensagem dizendo que estava aguardando. A TAM admitiu o erro. A família disse que vai processar a companhia. O Ministério Público abriu inquérito para apurar a redução de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê, em São Paulo. E a Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que vai entrar com uma ação na Justiça contra a medida, que passou a valer hoje. A OAB diz que, em vez de melhorar a sinalização e o asfalto, a Prefeitura transferiu a responsabilidade da falta de segurança para o cidadão. As máximas passaram de 90 para 70 km por hora nas vias expressas, de 70 para 60 nas pistas centrais e de 70 para 50 nas locais. Em nota, a Companhia de Engenharia e Tráfego disse que tem a prerrogativa de definir a velocidade de vias sob jurisdição. Reforçou que as marginais foram sinalizadas e que a medida é para reduzir o número de acidentes. Marco Antônio Villa, por isso que você atrasou hoje, né, a chegada aqui. Olha, é tão competente... Você veio a 50. A 50. É tão competente as autoridades municipais que um caminhão que entalou na ponte do Piqueri demorou 50 horas, mais que 2 dias, para retirar um caminhão. Na marginal, isso é eficiência da administração pública. Está correta a OAB. Falta iluminação, pavimentação adequada, sinalização, os acessos de... Você, para entrar na marginal, disputa espaço com quem está querendo sair, né? Os trevos. É tudo errado. Ao invés de você arrumar, como você resolve o problema, você diminui a velocidade, enche de radar. E multa todo mundo, né? Porque é uma indústria de multa, uma parte é 50, do outro lado aqui o máximo do carro é o 70. Chamar de via expressa e andar 70 km é piada. Mostra a péssima gestão que nós temos nos prefeitos mais impopulares da história da cidade de São Paulo. Isso, reduzir velocidade colabora pela redução do número de acidentes? É uma questão a ser discutida, porque... Eu acho que numa via onde os carros circulam, os caminhões circulam, uma velocidade menor, a possibilidade de acidente é menor. Agora, não sei qual é o limite disso. E tem estradas na Alemanha que a velocidade é 140 por hora. E algumas nem tem limite, o cara vai... Por quê? Por quê? Porque as vias são equipadas. Como diz a OAB aí, são vias onde dificilmente ocorre um acidente. Elas são feitas de uma maneira a evitar que ocorra acidentes. Os remendos, os desvios que nós temos nessa marginal, às vezes você precisa ser um artista para entrar na via certa. Se você não entrar na via certa, você vai sair no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Sem retorno, não é verdade? Eu sempre caio no viaduto que eu... Eu já entrei na Bandeirantes sem querer várias vezes. Agora, Vila, eu passei lá e vi no Piqueri aqui essa empresa. Olha, eu tenho que elogiar o trabalho dessa empresa. Você falou em 50 horas, mas eles tiveram que tirar uma viga. Eu sei que esse caminhão conseguiu fazer. Era uma viga de sustentação da ponte. Eu sinceramente, acho que não sei quanto tempo levaria uma outra empresa em um outro país. Mas, para o nível de Brasil, eu acho que eles foram muito rápidos para fazer o trabalho. Nós trouxemos uma informação na reportagem que nós veiculamos na semana passada, que 82% dos acidentes que ocorrem na via expressa são causados por motociclistas. E a moto não está sujeita a esse limite de velocidade. Que não... Está sujeita, mas está não sujeita, é mas não controlada. registra. E hoje as motos continuaram barbarizando. E vão morrendo em média 1 por dia. Mas o prefeito está preocupado são com as bicicletas. Tiago da Hora, se os acidentes e fatalidades não diminuírem, a prefeitura baixará ainda mais a velocidade? Sem carro não tem acidente. O Banco Central espera uma retração maior da economia este ano. A previsão é de uma queda de 1,7% do PIB em 2015. Para a inflação, a expectativa é que o índice chegue a 9,15% no fim do ano, muito distante do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Por isso, o mercado espera que a taxa Selic salte para 14,5% ao ano.
Depois de declarar oposição ao Planalto, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agora prega harmonia entre os poderes e o líder do governo na casa disse que vai começar o segundo semestre levantando a bandeira da paz. Segunda-feira é dia de reunião da coordenação política, mas o encontro de hoje foi um pouco diferente. Coube aos ministros da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do Planejamento, Nelson Barbosa, e Jacques Wagner, da Defesa, fazer um balanço do que foi discutido. Barbosa começou com uma projeção para a economia no segundo semestre. Nós estamos num esforço de reequilíbrio macroeconômico e fazer com que a inflação volte o mais rápido possível para o centro da meta. Eliseu Padilha falou sobre a posição do governo em relação ao rompimento de Eduardo Cunha. Nós, do Executivo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e entendemos que o Legislativo também fará, para que essas relações efetivamente sejam harmoniosas. Isso não significa dizer que nós vamos ter concordância de 100% sobre tudo aquilo que venha a ser objeto de discussão. Se depender do presidente do Congresso, Renan Calheiros, não haverá 100% de concordância. Em um vídeo em que faz um balanço do primeiro semestre, Renan disse que o país vive um raro momento de protagonismo do Legislativo e criticou o ajuste fiscal do governo. Ele é insuficiente, tacanho. Até aqui, quem pagou a conta foi o andar de baixo. Esse ajuste sem crescimento econômico é cachorro correndo atrás do rabo. O líder do governo na Câmara pregou harmonia. Nós vamos começar o segundo semestre estendendo a bandeira da paz. Aliás, que essa bandeira branca foi o que estabeleceu as vitórias que nós alcançamos aqui. Não precisa estender bandeira branca, porque eu não estou de fuzil de guerra. Eu estou num alinhamento político diferente do que eu estava antes. Esse alinhamento político tem a ver com a minha militância política, não tem a ver com o ato do exercício da presidência da Câmara. Eduardo Cunha também disse que não vê nenhum problema em fazer a cariação com o empresário Júlio Camargo, da Toyo Central, que acusou de pedir uma propina no valor de 5 milhões de dólares. Em Nova York, o vice-presidente Michel Temer, responsável pela articulação política e filiado ao mesmo partido de Eduardo Cunha, tentou minimizar a crise. Crisezinha política existe, mas crise institucional é que não existe. Vamos lá, Ayrton Soares, o cachimbo da paz, é isso? Já está... isso é uma farsa. Acontecendo? Isso é uma farsa. Os interesses lá são tão pessoais, são interesses tão menores, que não há um termo de estabelecer uma carta onde todos possam rezar a mesma cartilha, vou chamar assim. Não há como conciliar interesses de políticos que querem abusar da máquina pública, outros que querem ocupar cargos, outros que querem fazer proselitismo tendo em vista futuras eleições. Isso... Conciliar a vida política do país é uma tarefa que ninguém vai conseguir. O problema é harmonizar para que os poderes funcionem equilibrados, cada um no seu, respeitando o outro e dentro do seu papel constitucional. Eu não acredito na classe política, principalmente nessa que está aí. Acho que é preciso uma grande renovação, uma troca geral, para que possa surgir uma nova mentalidade de participação política. Agora, a presença do Eliseu Padilha, Vila, hoje aí a gente viu o Eliseu Padilha na articulação política, que estão falando que vai ser uma espécie de braço direito do Michel Temer, e Jacques Wagner também apareceu hoje e não apareceu a Aloysio Mercadante. Isso é uma substituição que o governo já faz nessa mudança da articulação política? É uma tentativa de tentar melhorar a articulação política do governo, mas não vai resolver. E não vai resolver porque nós vivemos uma crise política, uma crise econômica. Nós já vivemos em outros momentos crise política, crise econômica, tal, ou uma coisa, ou as duas, ou uma só. Em 61, no momento da renúncia de Jânio Quadros, em agosto, no dia 25, criou-se uma enorme crise política e em 2 semanas se encontrou uma solução, que no caso foi o parlamentarismo. Por quê? Porque o Congresso Nacional tinha condições, tinha uma elite política que conseguia dar respostas dos maiores partidos, PSD, UDN, PTB, e de partidos menores, como o PDC, PSP e assim por diante e tal. E a saída foi o parlamentarismo com o Tancredo Neves, que não tinha sequer, vale lembrar, mandato parlamentar. Em 92, nós tivemos uma crise política e econômica. Econômica, que o país em 90 teve recessão, em 92 também teve recessão, teve uma crise política que levou, não ao impeachment, porque nunca ocorreu impeachment do presidente Fernando Collor. Vai lembrar, o que o Senado decidiu foi que, como ele renunciou,
ele suspendeu o impeachment e depois o inabilitou por 8 anos para qualquer função pública tal. Portanto, a gente fala impeachment no sentido vulgar, mas a renúncia impediu o impeachment. Isso está na resolução 101 do Senado, dia 30 de dezembro de 1992 tal. Mas era uma crise que se encontrou uma saída no interior do Congresso Nacional com a participação do STF, que durante aquele momento, em 92, foi várias vezes acionado. Agora, William, a situação é radicalmente distinta. É uma crise institucional, ou seja, os 3 poderes estão carcomidos, presidente da Câmara e presidente do Senado. O Congresso Nacional, portanto, acusações que pesam gravíssimas sobre o Palácio do Planalto, sobre a eleição da presidente, sobre a eleição do vice-presidente, sobre ministros. Edinho Silva, por exemplo, acusado por Ricardo Pessoa de chantagista, mas disse Pessoa, é um chantagista cordial, Edinho Silva. Então, legal, uma nova categoria. Tem o homem cordial, Sérgio Barco de Holanda, e tem um chantagista cordial, que segundo Ricardo Pessoa, é o senhor Edinho Silva. Então, o Planalto contaminado. E o STF contaminado. O presidente do STF é uma espécie de petista oculto, né? Se encontrou com a presidente pela primeira vez na história. 2 poderes se encontram fora do território nacional e agiu como revisor durante todo o processo mensalão, que eu acompanhei todas as sessões, como uma espécie de líder do governo. Em certo momento, Joaquim Barbosa disse, o senhor é revisor ou advogado de defesa? Essa cena famosa lá tal. Então, nós vivemos uma crise institucional. A grande questão é como sair. Os partidos políticos não respondem mais isso. A Espanha viveu uma crise política séria recentemente, encontrou saída. Novas. O prefeito de Madrid e o prefeito de Barcelona não são dos partidos tradicionais, mas lá você tem o parlamentarismo e o sistema distrital. O nosso problema aqui é que nós temos o presidencialismo e voto proporcional. Com essa estrutura, o sistema fica petrificado a modificações. Então, o povo está insatisfeito, ninguém aguenta isso que está aí, mas não há meio de reformar o sistema porque ele é petrificado. Olha, o Cunha, ele acabou de entrar com um processo, um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o processo do Sérgio Moro, que ele é citado, suba para o Supremo, que segundo ele, a alegação dele é que a Operação Lava Jato não poderia estar investigando o caso dele e tem que ser investigado no Supremo Tribunal Federal. Ele está equivocado, mas ele está totalmente errado porque o Júlio Camargo, não há processo contra ele em Curitiba. O Júlio Camargo está falando, o Sérgio Moro já disse, eu não posso impedir que alguém fale. Está um vídeo, vocês podem assistir 2, dá um total de 30 minutos. Não há processo contra ele. O que ele está querendo fazer, o Eduardo Cunha, é embaralhar a Operação Lava Jato. Né? Ayrton. Eu não sou fatalista. Não acho que o país tenha chegado ao caos. Eu acredito no Brasil, nas instituições democráticas. Eu não acho que está tudo corrompido. Não acho isso. Eu acho que há, nos vários poderes, os 3 poderes da República, nos governos, pessoas bem intencionadas. Porque se eu deixar de acreditar nisso, não vale a pena viver no Brasil. Vamos me mudar daqui, não é? Vamos mudar daqui. Então, vamos colocar alguns limites para verificar quem é responsável por isso, por aquilo. E vamos punir aqueles que estejam cometendo crimes. Esse é o nosso procedimento a ser desenvolvido a partir de agora. É verificar. E as instituições nunca estiveram tão abertas para a investigação como estão hoje. Hoje existem leis que possibilitam tudo isso que estamos vendo, coisa que não existia antes. Há um grande avanço no processo brasileiro. Crise eu vivi quando me fecharam o Congresso e eu era deputado. Crise eu vivi como tinha minha mala ali no carro para ir para a embaixada com medo de ser caçado. Isso, ditadura era crise. Não havia solução constitucional, solução democrática. Era ali o poder, a força. Hoje nós estamos dentro de instituições democráticas. Isso é um avanço que nós conseguimos nesse período. Então eu tenho que dizer ao telespectador que não se deixe levar por esse pessimismo generalizado. Isso pode ter o efeito de querer desestabilizar o atual governo e não possibilitar que venha a surgir outras alternativas. Então, eu estou medindo as minhas palavras para dizer ao telespectador, olha, não descreiam do país. Nós temos alternativas e essas investigações podem levar a soluções muito boas para a sociedade brasileira. Pode fazer com que o eleitor reflita com o seu voto no futuro. Pode fazer que o integrante do partido veja se está de acordo com os seus propósitos, os princípios programáticos. Isso tudo é avanço, na opinião. Não vejo esse caos que se pretende exista. É só lembrar o seguinte, o comentário sobre a minha fala, né?
Não foi, claro. Eu falei, não, você falou, eu falei. Aí você falou. Você quer falar de novo? Não é falar de novo. Não, você falou, eu falei. E aí você falou. Ou seja, o que você editor Ricardo Taíra já pediu para a gente seguir. Vamos lá, rapidamente. Então, só aí, rapidamente, por favor. claro, porque ele comentou a minha fala pela segunda vez, e o telespectador inteligente sabe, ninguém está descrendo no Brasil. Quem não acredita no Brasil são os criminosos que nos governam. Essa é a questão. São os bandidos, os corruptos, esses que nós falamos aqui há 5 anos nesse espaço aqui do Jornal da Cultura. Esses não creem no Brasil. E esses que têm ido embora do Brasil, se fosse o caso. Mas não, eu não quero que eles vão embora do Brasil. Eu quero que eles sejam julgados devidamente e indevidamente, com todo o direito de defesa, não confundir direito de defesa com impunidade. A situação que nós vemos no Brasil hoje é grave, é muito grave, é a mais grave dos últimos 50 anos. As instituições não funcionam, porque se funcionasse, não teria tanta corrupção, por exemplo, no Executivo. E não teria no Legislativo corrupção também. E o Judiciário não garantiria, como garante, infelizmente, apesar de bons juízes, bons desembargadores, bons ministros, mas garante o Judiciário a impunidade. Ou seja, quem é rico, quem é poderoso, acaba se livrando. Você comentou a minha fala e eu estou, portanto, respondendo ao comentário que você fez. Toda vez que você fala e eu comento, você tem a réplica. Não, ao contrário, ao contrário. Eu só queria encerrar isso aqui da seguinte encerrar. forma. É a terceira vez que ele está falando. Vamos então, encerrar. faz um não é a monopólio. terceira vez, não. Não, é a terceira vez, sim. Só não citam. É a Eu terceira queria dizer vez. só uma coisa para encerrar. Tá bom. Quem não crê na democracia é outra coisa. Eu vou falar, porque acreditando não dá, né? nas instituições brasileiras. Mas eu também. Eu vivi a ditadura militar. Eu também. Eu acho que nós vivemos num país hoje que as instituições funcionam. Não funcionam. Se elas precisam ser melhoradas, é outra questão. Sim. E nós vamos trabalhar que nós tenhamos instituições melhores do que temos esse. O processo democrático E a gente, dificilmente ocupa o seu espaço. claro. A A gente democracia só melhora- leva tempo para consolidar. Só um E minutinho, os a terceira, corruptos, e os corruptos Infelizmente. que vão para a justiça. Ela só melhora se não dá de poliana. Quando Vamos a gente lá. passa a mão. Se a gente coloca o dedo na ferida e vai mudar, aí muda. E não é com discurso de poliana, discurso de Visconde Você de Ouro sabe Preto. o que é o importante de vocês dois? Que vocês dois querem um Brasil melhor. Claro, queremos, isso aqui sim. eu vejo, E com a lei sendo mesmo com a cumprida. defesa. Isso aí. Todos os dois querem a mesma coisa. Ok. Só que falam de forma diferente. Uma chuva de dinheiro falso atingiu o presidente da FIFA, Joseph Blatter, na primeira entrevista coletiva depois de programar a renúncia. Bastou Blatter entrar na sala e se sentar para o comediante inglês aparecer. Simon Brodkin tirou dólares falsos do bolso e ofereceu ao dirigente suíço, dizendo que o dinheiro era para comprar a sede da Copa de 2026, na Coreia do Norte. Blatter começou a chamar os seguranças, mas antes que fosse tirado da sala, Brodkin jogou o bolo de notas em cima do dirigente. O suíço disse que voltaria quando tudo fosse limpo. 15 minutos depois, pediu desculpas pelo imprevisto e chamou o comediante de mal educado. No primeiro discurso, desde que falou em deixar o comando do futebol mundial, Blatter defendeu reformas na entidade e garantiu que não iria tentar se reeleger. As novas eleições para o comando da FIFA foram marcadas para fevereiro do ano que vem. A data foi escolhida pelo Comitê Executivo, formado pelas presidências das entidades de todo o mundo. Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, foi o único que não participou da reunião na Suíça. No último encontro, há 2 meses, 7 dirigentes foram presos numa operação surpresa, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. 14 estão sendo investigados pela Justiça Americana e pelo FBI por corrupção, fraude, extorsão, lavagem de dinheiro e pagamento de propinas. Ayrton. Olha, eu só queria rapidamente dizer o seguinte. O presidente da CBF disse que não podia ir porque ele estava preocupado com a CPI que existe na Câmara e com a questão da dívida dos clubes. E por isso ele não iria. Tem um processo na Câmara, eu preciso ficar aqui. Só que a Câmara está em recesso. Só vai reabrir o mês que vem. Não havia motivo para ele ficar aqui. Dia histórico, Estados Unidos e Cuba reabrem embaixadas nos 2 países após 54 anos e os 10 anos do programa Senhor Brasil, que já recebeu mais de 3 mil artistas brasileiros. Chegará sem pressa ao paraíso.